boa noite, obrigado pela sua audiência. Estamos chegando com o Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado sempre. A gente começa por Brasília. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, decide manter a quebra de sigilo de Lulinha e afirma que quer ouvir advogados do Legislativo sobre o caso. O repórter Beatriz Souza para trazer essa informação para a gente. Qual a alegação do senador Davi Alcolumbre para essa decisão? Bem-vinda, Beatriz. Boa noite para você. Oi, Tiago, boa noite para você, boa noite para todos aqui na Jovem Pan. Essa decisão do presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, foi dada durante uma sessão no plenário do Senado. Alcolumbre fez um discurso bem longo, mas se baseou em um parecer apresentado pela advocacia do Senado e decidiu, então, manter a quebra de sigilo bancário e fiscal de Lulinha, filho mais velho do presidente Lula. O quórum de presença foi decisivo. Isso porque no painel estavam marcando 31 parlamentares presentes e seriam necessários 16 parlamentares da base do governo que se manifestassem contra a aprovação daquele requerimento. No recurso apresentado por esses parlamentares da base do governo, eles alegavam que tinham 14 parlamentares que se manifestaram contra essa aprovação, ou seja, mesmo assim não daria o número dessa maioria, e foi nisso que o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, se manifestou, e a gente vai ver agora o momento da fala dele. Vamos assistir. Diante deste quadro e considerando o parecer da Advocacia do Senado Federal, cujos argumentos se alinham à presente decisão, esta presidência conclui que a suposta violação das normas regimentais e constitucionais pelo presidente da CPMI e do INSS não se mostra evidente e inequívoca, razão pela qual, em respeito aos precedentes todos da Casa, não se faz necessário, no presente momento, uma intervenção da presidência da mesa do Congresso Nacional no procedimento adotado na reunião de 26 de fevereiro de 2026. Essa é a decisão. Pois é, e o senador Randolfo Rodrigues, após essa derrota, do governo, ele disse que esse assunto para ele está encerrado e que ele é um dos, inclusive, que assinou esse requerimento pedindo essa anulação. E ele disse também que não vai acionar o STF para poder tentar a anulação dessa votação. Vamos assistir também o momento da fala do senador Randolfo Rodrigues. É importante, na preliminar, dizer qual é a nossa disposição. Não teve e não tem nenhum obstáculo a informações e a requerimentos. A raiz do problema ocorrido na última CPMI foi causado pela própria presidência e pelo relator da CPMI. Nós queríamos que se somasse aos 86 requerimentos, 87, da lavra do senhor relator e do senhor presidente, outros 25 que nós compreendemos que eram fundamentais para a investigação. O incidente que ocorreu foi por uma interpretação visível. O entendimento de agora do presidente Davi Alcolumbre baliza o entendimento. A referência mesmo na votação simbólica é a referência do quórum de 31. Pois é, e o senador Carlos Viana, que é o presidente da CPMI do INSS, que, portanto, fez a votação da semana passada, também se manifestou após a decisão de Davi Alcolumbre e disse que a polêmica, ele quer que essa polêmica agora se encerre e que o foco da CPMI agora é dar andamento nas investigações. Vamos assistir o pronunciamento do senador Carlos Viana. Desde o primeiro momento, eu cumpri com o regimento desta casa. Eu fui transparente em todos aqueles instantes da CPMI, buscando fazer com que a verdade fosse trazida diante do que determina uma votação como aquela. A minha decisão foi estritamente técnica. O painel é quem determina a presença dos parlamentares. Se a base do governo queria desde o início agir
buscando votos em bloco para derrubar todas as votações, deveriam ter observado o que o regimento diz em relação à maioria dos presentes. Agora, um outro ponto que fica aí pendente é em relação à prorrogação da CPMI e do INSS, já que a comissão já está aí se encaminhando para o encerramento no próximo dia 28 de março. O senador Carlos Viana já havia enviado um requerimento pedindo a prorrogação dessa CPMI, mas ainda não tinha uma resposta por parte de Davi Alcolumbre. Hoje, o senador Carlos Viana disse que Davi Alcolumbre se comprometeu em dar uma resposta em breve, mas não disse quando. Volto com você nos estúdios. Beatriz, essa votação sobre o sigilo é o que deu a confusão na semana passada. Beatriz volta daqui a pouquinho. Deixa eu chamar a Dora Kramer, dando as boas-vindas aqui ao Jornal Jovem Pan. Ô Dora, eu vou perguntar de forma direta para você. Essa decisão de Davi Alcolumbre tem a ver com questões jurídicas ou políticas? Boa noite. Boa noite, Tiago, boa noite a todos. Olha, tem a ver com questões políticas e questões regimentais, que é, digamos assim, o jurídico do Congresso. Foi uma cochilada aí mesmo da base governista. Agora, é claro que isso pode ser visto, é uma derrota para o governo sob qualquer aspecto que a gente olhe, né? Primeiro, aquela confusão que foi criada na semana passada, quando foram aprovadas as quebras de sigilo, e aí que fica a impressão? Que o Fábio Luiz, o Lulinha, filho mais velho do presidente Lula, tem algo a esconder. Em segundo lugar, o Davi Alcolumbre, quando sem hesitação se posicionou ao lado da reivindicação da oposição. E tem um aspecto que esse sim pode ser o mais negativo para o governo, mas vai depender do que vai surgir desses dados do Fábio Luiz da Silva. Bem, porque essa quebra já tinha sido pedida pela Polícia Federal e aprovada pelo Supremo. Então, a Polícia Federal já vai ter esses dados. Agora, isso é muito diferente numa CPI, porque nas mãos do Congresso, nas mãos de uma comissão de inquérito, esse tipo de dado, além de ter muito mais visibilidade, tem muito mais facilidade para ser vazado. O Tribunal